Diogo Guerreiro, uma pessoa que se magoa a si própria de forma voluntária, seja de que forma for, para assim sentir aquela dor por fora, está afinal com uma dor muito maior por dentro? Na verdade, sim. Todos os estudos que são feitos nesta área da autolesão e dos comportamentos autolesivos indicam que quando alguém se magoa de propósito, está em grande sofrimento emocional. E este sofrimento emocional muitas vezes não consegue ser reduzido ou regulado de outra forma, senão a pessoa magoando-se a si próprio ou fazendo qualquer tipo de autolesão. Não é só magoar. Este é o Sair do Labirinto. Eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com o psiquiatra Diogo Guerreiro sobre comportamentos autolesivos. Diogo Guerreiro é médico há 23 anos, psiquiatra há 18, foi professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e nos 8 anos em que esteve no Hospital de Santa Maria trabalhou no Núcleo de Estudos de Suicídio. Faz atualmente consultas no privado e acompanha adultos e adolescentes e é sobretudo junto destes mais novos que encontra mais situações de comportamentos autolesivos ou autolesões. É um assunto especial para este médico. Este foi, aliás, o tema da sua tese de doutoramento e desde que começou a dar consultas, há quase 20 anos, já acompanhou centenas de casos com situações deste género. Diogo Guerreiro, bem-vindo. Porquê é que esta dor por dentro se acalma com dores por fora? Paulo, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar sobre este tema que, como já disse, é muito caro para mim. E tenho muito interesse em falar disto e cada vez mais, porque continua a ser um tema que ainda é muito pouco falado. Todos estes temas relacionados com autolesão, e depois nós vamos ver que isto tem uma ligação com as questões do suicídio, são temas que ainda é muito difícil abordar e que raramente se falam, mas de facto são indispensáveis e são considerados prioridades de saúde pública, quer a nível mundial, quer a nível nacional. Porquê que uma pessoa, quando está neste sofrimento insuportável, porque é que magoar, ou queimar-se, ou fazer uma sobredosagem, ou saltar de alturas, ou ingerir medicamentos ou drogas com propósito declaradamente autoagressivo, que são os vários tipos de comportamentos autolesivos, o que é que isto faz à pessoa? O que acontece é que, de facto, quando alguém se magoa, ou quando alguém faz um destes comportamentos, está a ter uma reação muito extrema, a um estímulo muito extremo que ele também não consegue regular. E esta reação extrema, a vários níveis, tanto a nível biológico, por exemplo, através da produção de coisas como, por exemplo, endorfinas, quer a nível psicológico, eu estou a sentir esta dor por fora, mas ao menos já não estou a sentir por dentro. É uma forma de canalizar aquela dor É uma para um outro forma de lado? canalizar esta dor para algum lado que se torna mais suportável. Aliás, até alguns autores dizem que de repente esta dor torna-se visível e quando eu vejo uma coisa, eu posso tentar moldá-la. Agora, o que acontece muitas vezes na sequência desta tentativa de regulação emocional é que a pessoa a seguir estes comportamentos extremos sente-se mal outra vez, porque se sente, embora haja um alívio imediato, digamos assim, passado algum tempo a pessoa sente-se envergonhada, sente-se culpada, sente-se com raiva de si própria, sente-se a odiar-se e na realidade voltamos outra vez ao início do circuito que levou a este Portanto, comportamento. autoalimenta-se então também Este é um este. circuito autoalimentado, porque na realidade isto começa quando a pessoa sente uma sensação desagradável, que todos nós sentimos, pode ser raiva, pode ser zanga, pode ser inveja, pode ser qualquer coisa, qualquer emoção negativa. Agora, a particularidade que existe nas pessoas, e muitas vezes nos jovens, que acabam por fazer autolesões, é que na realidade eles têm determinadas vulnerabilidades, quer dentro deles, por exemplo, a nível de estratégias que têm para lidar com as emoções, ou têm digamos assim, um limiar de sentir o stress e as emoções um bocadinho maior do que se calhar o standard da população, mas também vulnerabilidades a nível interpessoal. São pessoas que têm muito mais dificuldades em pedir ajuda, não é por nada que estes comportamentos são maioritariamente secretos. São pessoas que muitas vezes têm uma história de aprendizagem social negativa. O que é que isto quer dizer? São pessoas que se calhar uma vez pediram ajuda, falaram com o pai, falaram com o professor A e reação não foram foi a mandados para melhor. trás e portanto não vale a pena pedir ajuda. São pessoas que têm, por exemplo, vulnerabilidades a nível daquilo que é comunicação, por exemplo. Muitas vezes estes comportamentos autolesivos, apesar de serem secretos, são uma espécie de uma forma de comunicação. E há essa questão do facto de serem secretos e de como é que se podem detectar ou como é que alguém que está próximo, nomeadamente os pais, os podem detectar, é uma questão que eu gostava de lhe colocar, mas antes disso, há diagnósticos essenciais mais associados a estas Sim, autolesões, mais essenciais, mais frequentes? mais frequentes existe.
Na prática, estes comportamentos, apesar de serem multideterminados, nós sabemos que em 90% dos casos é possível diagnosticar uma patologia psiquiátrica. As mais comuns são, sem dúvida, a depressão, as perturbações de ansiedade, mas há outras, há muitos mais diagnósticos que estão associados, nomeadamente as perturbações de stress traumático, simples ou complexo, quer perturbações, por exemplo, do comportamento alimentar, quer situações de abuso ou dependência de substâncias, e estão associados também a alguns tipos de personalidades e de perturbações de personalidade onde são mais frequentemente vistos e que têm exatamente a ver com estas vulnerabilidades interpessoais, a nível de impulsividade, a nível de capacidade de pedir ajuda, a nível da capacidade ou incapacidade de ver o mundo não a preto e branco. E, portanto, estes são os diagnósticos principais onde nós observamos isto. Agora, há toda uma miríade e muitas vezes estes diagnósticos às vezes ocorrem em conjunto. Uma pessoa pode estar deprimida e ao mesmo tempo ter uma perturbação borderline. A pessoa pode estar a ter uma perturbação de pânico e ao mesmo tempo ter uma doença de comportamento alimentar. Portanto, isto requer normalmente uma atenção cuidada dos médicos. E é difícil então identificar apenas um fator, apenas um gatilho que leve àquela situação. Pois, isso não existe. Quer nos comportamentos autolesivos, quer nas tentativas de suicídio, enfim, depois já vamos falar da diferença entre os dois. Quer no suicídio, nós sabemos sempre que isto são coisas multideterminadas. Não há um único fator que provoque comportamentos autolesivos, tal como não há um único fator que possa levar a uma situação de suicídio. E são mais frequentes em adolescentes e jovens adultos do que na idade adulta, não é verdade? Sim, é verdade. Há números sobre isso? Há números sobre isso. Nós sabemos que entre 10% a 18% da população geral poderá ter comportamentos autolesivos e que este número se concentra sobretudo na faixa etária da adolescência. Normalmente começam a aparecer durante a puberdade, por volta dos 12 anos, tem um pico muito elevado entre os 15 e os 16 anos e depois progressivamente dos 17, 18, 19, 20 as coisas vão reduzindo. Agora, isto não quer dizer que quando existam eles não se vão manter ao longo da vida e, portanto, nós temos adultos que também têm comportamentos autolesivos. Isto não é uma problemática só dos adolescentes, tal como isto não é uma problemática só das mulheres. Nós sabemos que isto é mais frequente em mulheres. É mais frequente em mulheres. Cerca de 2 a 3 vezes mais frequente, mas também acontece em homens. E isto era uma coisa que eu gostaria mesmo de deixar claro, porque, de facto, é uma coisa mais típica da adolescência, mais típica no sexo feminino, mas é o que continua a acontecer, quer em adultos, quer em homens. Falou aí de uma idade principal em que mais frequentemente as autolesões podem ocorrer. Para os pais que nos estão a ouvir e para quem possa de alguma forma, em alguma ocasião, ter tido alguma suspeita, porque como dizia, muitos destes comportamentos são secretos, quais são os sinais de alerta a que uma família deve estar atenta para situações destas? Isso é uma pergunta muito importante e porque, de facto, muitos destes jovens sentem-se muito sozinhos e muito isolados, para além da sua própria vulnerabilidade, que é a dificuldade que têm em pedir ajuda mais diretamente. E, portanto, estar alerta a alguns sinais que muitas vezes são subtis, mas que são possíveis de observar. Estes sinais, na realidade, são muito parecidos entre os comportamentos autolesivos, o suicídio e a depressão. São, por exemplo, um jovem que começa a demonstrar uma falta de interesse pela sua vida, quer seja a sua vida académica, a nível escolar, quer seja estar com os amigos, quer seja, por exemplo, de repente, um jovem que tem um percurso académico normal começa a tirar piores notas, começa a falar de coisas como, por exemplo, a vida não vale a pena, que é uma coisa, enfim, quando o jovem diz isto é uma coisa altamente dramática, não é? É um claro fator de alerta. Quando começam a apresentar, por exemplo, alterações do sono, alterações alimentares... Quando deixam de ter interesse, portanto, em coisas que antes lhes despertavam interesse e prazer. Por exemplo, isso é um sinal de depressão e é também um sinal de que pode estar em risco de comportamentos autolesivos. E alguns sinais assim até mais subtis podem ser vistos, que têm a ver com, por exemplo, o próprio tentar esconder das autolesões. Por exemplo, este jovem que está no verão e está vestido com uma camisola porque não quer que ninguém veja o que é que se está a passar com ele. E às vezes vale a pena os pais falarem diretamente com os jovens, porque na prática não há problema nenhum em falarmos sobre comportamentos autolesivos nem sobre suicídio. Isso não vai aumentar o risco da pessoa repetir, não vai aumentar o risco de suicídio. E pelo contrário, estamos a dar abertura para uma pessoa que está com dificuldades e que está com dor e que está com sofrimento interno em expressar aquilo que se passa com ele. A palavra suicídio é sempre muito tratada com pinças. Há regras até para jornalistas sobre como o fazer, mas não deixar de falar do assunto não é uma forma de ajudar a lidar com ele.
há dados concretos que associam as autolesões a comportamentos suicidários. Não é Há verdade? dados muito, muito, muito concretos e muito robustos e muito replicados a nível de evidência científica. Nós sabemos que a existência de comportamentos autolesivos em qualquer altura da vida é um fator preditor para suicídio consumado ao longo da vida ou mesmo na adolescência. Em cerca de 40% dos casos de suicídios consumados é possível observar que existia uma história prévia de comportamentos autolesivos. Para alguns autores mesmo e para alguns investigadores, existe a consideração que os comportamentos autolesivos e este tipo de autolesão são uma espécie de observar o risco, observar aqui a fronteira, até onde é que eu posso ir, até onde é que eu não posso ir. E depois, claro, há uma situação bastante trágica que acontece de vez em quando, é que por vezes há comportamentos autolesivos que não têm qualquer intencionalidade suicida. Isso é difícil de avaliar e isto enfim, E é mesmo uma categoria, não é verdade? Há uma designação ao nível da saúde mental em que Nós esses normalmente comportamentos... tentamos dividir os comportamentos autolesivos entre aqueles que têm intencionalidade suicida ou os que têm zero intencionalidade suicida. Os que têm intencionalidade suicida nós chamamos de tentativas de suicídio, simplesmente. No meio destes estão aqueles em que existe ambivalência, existe ambiguidade, nós não sabemos avaliar muito bem, nem a própria pessoa muitas vezes sabe avaliar. E lá está, e por isso é que, voltando a retomar aquilo que eu estava a dizer, em alguns casos existem suicídios sem intencionalidade suicida, ou seja, a pessoa não se queria matar, mas enganou-se, fez um corte demasiado profundo, fez uma sobredosagem mais do que aquilo seria de esperar, e portanto na realidade não é possível falar de comportamentos autolesivos e de suicídio de forma separada, porque isto na realidade são quase como se fossem duas faces da mesma moeda. E chega a uma altura, sendo a pessoa identificando essa necessidade em si, seja porque o professor reparou que nas aulas em junho aquele aluno ou aquela aluna estavam de manga comprida, os pais em casa notaram comportamentos diferentes, chega uma altura em que é preciso pedir ajuda. Que altura é essa? Assim que se detecta? É o mais rápido possível e o mais precocemente possível, porque nós sabemos que estes comportamentos têm tendência a repetir-se. E, portanto, esta repetição, a certa altura, leva a que haja uma espécie de uma compulsão para cada vez mais comportamentos autolesivos, isso, no fundo, tornar-se um hábito para lidar com as emoções negativas. Mas também é verdade que nós não podemos obrigar um adolescente. Quer dizer, enfim, até aos 16 anos os pais podem obrigar os adolescentes a ir ao médico. Depois dos 16 anos é outra história. Agora, eu acho que é possível fazer coisas, enfim, coisas brutas não se resolvem à bruta, acho eu. E portanto acho que muitas vezes com uma boa comunicação, com insistência, com persistência, com paciência é possível convencer os jovens a pedir ajuda, porque aliás eles sabem que estão em sofrimento e sabem, muitas vezes não sabem o que fazer com isto, e portanto de repente haver um interlocutor que está atento, que reparou e que no fundo abriu o jogo e que pôs as cartas em cima da mesa, pode facilitar muito uma coisa que eles próprios procuram, que é um alívio do estado mental terrível. E pode ser uma solução que pode ajudar estes... Bem, vamos falar agora no caso dos pais, tendo em conta aquilo que referiu, que a prevalência é maior em adolescentes e jovens adultos. Ligar, por exemplo, para a saúde, para a linha Saúde 24 e reportar: sinto que o meu filho, a minha filha, o meu enteado, o meu sobrinho estão com comportamentos que me preocupam, o que é que eu faço? E aí a pessoa pode obter algum tipo de ajuda? Devia obter, e penso que possa obter, porque de facto, para todos os efeitos, não vou dizer que isto é uma emergência, a pessoa precisa de ir já numa ambulância para o hospital, mas é uma urgência, porque este jovem está em risco, ok, para já cortou-se, foi uma coisa superficial, se calhar não estamos muito assustados, mas isto pode desenvolver, e isto é indicador de grande sofrimento e de patologias que estão por trás e que precisam de ser ajudadas. Há muitas consultas abertas, quer em hospitais públicos, por exemplo no Hospital Santa Maria, nos hospitais da Universidade de Coimbra, no Porto, são dedicadas exatamente a receber estes jovens em risco e que muitas vezes têm consultas no próprio dia. A pessoa liga e vai lá até de manhã e faz uma triagem e é indicado. E, portanto, sim, são coisas que devem ser acionadas com rapidez. Não desvalorizar, intervir imediatamente. E qual é a primeira porta a que se bate? Psiquiatria? É assim, da psiquiatria eu acho, enfim, há sempre esta questão, quem é que é a primeira porta, se é o médico de família, se é o psiquiatra, se é o psicólogo. Eu vou responder talvez de uma forma um bocadinho controversa, eu acho que tanto faz. Desde que seja uma pessoa habilitada,
O médico de família é suposto ter conhecimento nesta área, na área da suicidologia, os psicólogos também, os psiquiatras também, os pedopsiquiatras também, os assistentes sociais também, desde que seja uma pessoa qualificada que depois possa dar a orientação para o sítio certo, tanto faz. Sabem qual a porta que se deve bater a seguir e o caminho para aquele jovem ser Pelo menos é isso referenciado. que nós desejamos e é isso que está no Plano Nacional de Prevenção de Suicídio. Aliás, uma primeira porta às vezes são os professores. Houve então sinais de alerta, houve alguém que reparou, há alguém que está em sofrimento e de repente um jovem adulto, um adolescente, seja quem for, um adulto, está sentado em frente a um profissional de saúde. Qual é a primeira coisa a fazer? Qual é o passo que se dá? Como é que se dá início a um tratamento? É preciso identificar a causa daquilo, encontrar o diagnóstico e tratar o diagnóstico? Como é que se lida com esta situação? O primeiro passo é não esquecer que estes comportamentos são multifatoriais e, portanto, é preciso ter vários olhos ao mesmo tempo. Por um lado, obviamente que é preciso, em primeiro lugar, é preciso que a pessoa esteja em segurança. Por exemplo, a seguir a um comportamento autolesivo, se a pessoa estiver a sangrar de um braço, obviamente que não está na altura de ser visto por um psiquiatra. Primeiro tem de estruturar, fazer os tratamentos, etc. Agora, passando esse pequeno pormenor, a primeira coisa é ter estes vários olhares. E estes vários olhares são, em primeiro lugar, ok, que doença psiquiátrica é que pode estar aqui por trás? Isto é uma depressão, isto é um stress pós-traumático, isto é uma doença de comportamento alimentar, é ansiedade. O que é que está aqui por trás disto? E depois ir mais à frente. Que dinâmica familiar é que está aqui por trás? Nós sabemos que existem famílias, e este é um fator também de risco para comportamentos autolesivos, em que existem dinâmicas muito disfuncionais e que levam, por exemplo, a que estes jovens tenham dificuldades em regular emoções porque não têm exemplos e não têm pessoas que os ajudem a regular as emoções. Temos de olhar também para esse aspecto da dinâmica familiar. E pode ser também uma das hipóteses de intervenção. Muitas vezes estes jovens têm de fazer terapia familiar exatamente por causa disso. Depois temos de olhar para os aspectos pessoais. Como é que este jovem, quais é que são os mecanismos de coping que ele utiliza para lidar com os stressores da vida? De coping para lidar... Coping, portanto, de ajustamento. Portanto, sim, aquilo que nós fazemos para lidar com o stress. Tenho um teste, estou muito nervoso com isto... Terminou uma relação. Terminei uma relação, chateei-me com um amigo, vou cortar-me. Ok, pode ser uma estratégia, não é uma estratégia muito adaptativa. Ou vou guardar isto tudo para dentro, ou não vou falar com ninguém. Reconhecidamente, e isto foi também um alvo, um objetivo também deste estudo que eu fiz na minha tese de doutoramento, era perceber quais é que são os mecanismos de coping mais ou menos utilizados. E percebeu-se que os jovens com comportamentos autolesivos têm menos estratégias de coping, digamos assim, mais eficazes, como pedir ajuda, como, por exemplo, não ser tão autocrítico, como não ser tão perfeccionista, como, por exemplo, quando estou perante uma situação adversa, eu sei que posso recorrer, lá está, a pessoas mais velhas, ou posso pedir uma opinião. Esse lidar com, encontrar essas necessidades, encontrar essas respostas de ajustamento, passam também por um trabalho de psicoterapia que é feito com um psicólogo, não é verdade? Também. Independentemente daquilo que possa implicar medicação, e portanto o psiquiatra aí poderá medicar para aquilo que entender necessário, mas depois há aqui um trabalho de psicoterapia que tem que correr a par e passo? Quase sempre, eu diria. É preciso fazer um trabalho de médico, pedopsiquiátrico ou psiquiátrico e psicoterapêutico ao mesmo tempo, porque na realidade a autolesão não é uma doença médica, nem é diagnosticado como uma doença médica. Se a pessoa tiver uma depressão, por exemplo, e tiver indicação para fazer medicação, fará a medicação. Se tiver uma doença de comportamento alimentar, se tiver uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, aí a medicação é útil. Agora, todas estas vulnerabilidades têm mais a ver com o funcionamento psicológico, têm de ser tratadas através de psicoterapia e, portanto, normalmente, uma aliança e um trabalho em conjunto entre um psiquiatra e um psicólogo é muito importante. E muitas vezes ainda há uns extras, ainda há os terapeutas familiares, quando é preciso trabalhar na família, ainda há o assistente social, em que muitas vezes é necessário uma intervenção ou na escola, ou mesmo, por exemplo, em situações de carências económicas, de dificuldades, porque efetivamente, não é? Se tivermos um jovem que está num contexto completamente adverso do ponto de vista social, que é vítima de violência, por exemplo, por parte de alguém, de um progenitor, se estiver a sofrer de abusos, este jovem precisa de ser posto em segurança. E é preciso retirá-lo desse contexto e, portanto, dar-lhe essa segurança. Enfim, cada caso é um caso, é uma expressão comum utilizada nestas entrevistas, mas um comportamento autolesivo que dê origem ao início de um tratamento, estamos a falar de quanto tempo de tratamento? É muito variável, eu nem consigo responder com precisão a isso, porque depende, lá está, dos vários fatores.
isto é uma vulnerabilidade, isto é um fator de stress que aconteceu neste momento, por exemplo, uma ruptura amorosa, que se calhar com algumas sessões sobre gestão de emoções, de stress, é possível trabalhar e o jovem sentir-se apoiado, por exemplo, apoiado num processo de psicoterapia, rapidamente fica melhor. Ou então podem ser coisas mais graves que vêm, por exemplo, desde a infância, desde situações de trauma, de abuso, etc., e que às vezes podem demorar muitos anos a resolver. Isso demorará mais tempo. E a família? Falou há pouco de um terapeuta familiar, de alguém que ajuda aquela pessoa e também no seu próprio contexto, mas a família de uma pessoa que sofre ou que tem comportamentos autolesivos, essas pessoas estão a sofrer bastante. Faz sentido essas pessoas procurarem também ajuda, portanto, um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para o pai, a mãe, o irmão, não só para ajudar a pessoa que está a ter esses comportamentos, mas também ajuda para si própria? Faz imenso sentido. Uma das coisas, eu normalmente costumo dizer que os comportamentos autolesivos são relevantes por 3 razões. Por um lado, porque são um problema com uma dimensão grande, estamos a falar de 10 a 18% das pessoas. Por outro lado, porque têm, digamos assim, uma magnitude, ou seja, um efeito de choque, de repercussão, quase uma onda sísmica grande, são fatores de risco para suicídio, afetam as pessoas à volta, e depois tem esta questão da transcendência. Isto afeta a pessoa que está a sofrer com isto, mas afeta toda a comunidade, desde os pais, desde os outros alunos da escola, que muitas vezes precisam de ser ajudados quando estes casos chegam, digamos assim, à superfície, quer de, enfim, poderá fazer também colegas, sentido, famílias. Desculpe interrompê-lo, poderá fazer também sentido, então, um pai, uma mãe que saiba que na turma do filho há um colega que desenvolveu comportamentos autolesivos, se calhar falar com o seu filho sobre isso, abordar o tema, Claro que vale a pena. E ver como é que ele está. Claro que vale a pena, e que vale sempre a pena. É recomendado. Vale a pena, sempre a qualquer pessoa, de vez em quando nós perguntamos, as pessoas com quem a gente se importa, como é que elas estão, e estar atento à resposta, não é só como é que estás, está tudo bem, enfim, aquela coisa mais coloquial, mas de vez em quando faz esta pergunta. Isto é uma coisa que eu aconselho a toda a gente. Agora, dentro desta questão das famílias, depois nós temos aqui um dado extra, é que muitas destas famílias têm algum grau de disfuncionalidade, e portanto, claro que devem ser ajudadas, mas também devem ser ajudadas a estabelecer métodos de comunicação mais eficazes, formas de comunicação mais eficazes. Por exemplo, um dos conselhos que eu dou a famílias quando há esta situação em que normalmente há muito susto, há muito pânico, é: ok, vamos tentar controlar o pânico. Já temos aqui um jovem que não está a conseguir controlar emoções, não precisamos também de adultos que não consigam controlar as emoções. E portanto, sim, faz imenso sentido que todas as pessoas sejam ajudadas nesse processo. O ajudar, ou neste caso procurar ajuda quando precisa, é o 17º bom hábito de saúde mental de que o Diogo Guerreiro refere no seu livro recentemente lançado, Não Complique e Outros 17 Bons Hábitos de Saúde Mental. É este o título do livro da editora Manuscrito, que já está à venda. É preciso lembrar constantemente que devemos procurar ajuda quando precisamos e não meter para dentro. Isso é daquelas coisas que nunca é demais lembrar. Nunca é demais lembrar. Infelizmente, nós, enfim, vivemos ainda numa sociedade em que falhar ou ter uma vulnerabilidade não é algo que seja muito bem visto. E porquê é que não é bem visto? Enfim, por uma série de contextos culturais que dizem que nós temos de estar sempre na crista da onda, temos de ser um sucesso, temos de estar sempre ok, nunca nada se passa mal, enfim, quando está tudo bem é suposto estar tudo bem mesmo, não há cá variações. E, portanto, lembrar as pessoas que elas podem ser vulneráveis e que às vezes precisam de pedir ajuda e que saibam pedir ajuda de forma eficaz, porque isso depois é outra questão. Pedir ajuda tem alguma nuance. É suposto saber pedir ajuda de forma eficaz. Estes jovens com comportamentos autolesivos muitas vezes estão a pedir ajuda. Não estão a pedir ajuda de uma maneira eficaz. E é preciso conseguir identificar, lá está, conseguir identificar esses sinais no sentido de saber: isto é um sinal de alerta, isto é um ajudem-me, mas escrito de forma mais violenta. Além do pedir ajuda ou procurar ajuda quando precisa, há uma série de outros, no total são 18, de bons hábitos de saúde mental que o Diogo Guerreiro refere no seu livro. O livro está à venda da editora Manuscrito e, portanto, encontro-no facilmente nas livrarias, mas há ali 2 que me parecem que poderão ser muito naturais e muito básicos, mas que as pessoas nem sempre associam
à saúde mental, que é uma alimentação em condições e a necessidade do tempo de ócio. Eu detive-me particularmente nestes dois. Porque é que, bem, na verdade são três: a alimentação, o ócio e o descanso. Porque é que descanso? Já falámos recentemente aqui no Sair do Labirinto sobre, enfim, perturbações de sono, mas porque é que uma boa alimentação ajuda à boa saúde mental? E porque é que o tempo de ócio e não fazer nada é um bom indicador de saúde mental? É engraçado que esse hábito tem sido um sucesso, porque, enfim, e isto, claro, é um indicador. Este hábito ósseo Sim, sim. é um indicador que nós precisamos mesmo de falar disso mais a sério. Ócio não é a mesma coisa que estar a dormir. Mas pronto, eu já lá vou esse. Cara, começando aqui pela alimentação, que é um bocadinho mais fácil. Há muitos estudos e nós temos cada vez chegado mais a esta conclusão que o nosso cérebro não está magicamente separado do nosso corpo. E, portanto, esta separação muito cartesiana, ok, uma coisa são as doenças mentais, outra coisa são as doenças do corpo, isto não existe. E uma das coisas que se verificou é que existem componentes da nossa alimentação que podem ou promover a saúde mental e sim, eventualmente até ajudar a prevenir doenças, ou que podem ajudar mesmo no tratamento de algumas doenças, nomeadamente da depressão, da ansiedade, da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, do declínio cognitivo, etc. E, portanto, se nós formos imaginar que nós temos aqui o nosso cérebro, que é uma maquinaria de alto, consome 20% da nossa energia, que está ligada 24/7, desde o dia que nascemos até ao dia que morremos, se calhar é como nos carros, nós queremos pôr combustível premium para que ele funcione bastante bem, para que esteja bem oleado, para que não esteja, por exemplo, inflamado, que é uma coisa que se tem vindo a verificar. Há um papel agora que se tem-se falado muito, não é, dos processos inflamatórios, como também um dos fatores etiológicos de doenças como a depressão, a ansiedade, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E, portanto, quando nós nos alimentamos bem, estamos a promover uma boa saúde mental e isso pode ajudar tanto em fases de doenças como a prevenir a doença. Como na prevenção. E depois comer bem não é só comer os nutrientes, comer bem também é comer com calma, também é ter companhia nas refeições. É comer a horas, ter rotinas. É comer a horas, ter rotinas, portanto, tudo aquilo que na prática é basicamente a alimentação mediterrânica. Isto não é muito mais complicado do que continuamente desvalorizamos. E, o ócio. Estamos para lá do nosso tempo, mas não posso deixar de perguntar. Já percebi que tem sido um sucesso nas conversas que tem tido a propósito deste livro. Porquê é que o ócio é tão importante? O ócio está muito conotado de uma forma muito negativa. Tu és preguiçoso, tu não queres fazer nada. Mas, na realidade, não fazer nada é uma arte. E é muito curioso que nós desvalorizamos isto, mas tal como às vezes precisamos carregar no acelerador de um carro para andar para a frente. E, por exemplo, isso acontece quando estamos perante uma situação de stress. E falamos muito do stress crónico como um dos grandes problemas da atualidade. O ócio é o travão. É quando não é só dormir. O ócio faz com que hajam coisas tão importantes como uma redução da secreção de cortisol, uma redução do tónus do sistema parasimpático. E este ócio são coisas tão simples como simplesmente não pensar muito no que é que estou a fazer. Isto pode ser sozinho, pode ser acompanhado, pode ser a beber um café, pode ser a dar uma caminhada. E há uma coisa fascinante que eu descobri sobre o ócio quando estudei para este livro, que é quando nós estamos neste modo, ok, piloto automático, ócio, não estamos preocupados com nada especial, o nosso cérebro fica ativo de uma forma diferente. E há uma rede neuronal que se fica ativa, que é a rede neuronal padrão, que é, por exemplo, onde se situam as bases da nossa memória autobiográfica, as relações entre passado, presente e futuro. É um sítio onde nós podemos perceber-nos a nós melhor e ganhar insights sobre nós próprios, mas também com as relações que temos. E é um sítio onde há muita criatividade. A criatividade aumenta exponencialmente quando nós estamos em modo ócio. E uma boa forma de ativar esse modo ócio poderá ser, durante alguns minutos do dia, colocar de lado aqueles aparelhos que são tão úteis, mas que têm tantos estímulos e tantas cores, e que têm a internet e as redes sociais e os vídeos e aquela cacofonia de informação. Claramente não há modo ócio quando nós estamos ligados aos ecrãs. Isso também é outro dos hábitos que eu proponho, que é limitar o tempo de ecrã. Mas pode ser feito com coisas muito simples. Pode ser feito como, por exemplo, eu estou a tomar o meu café matinal e em vez de pegar no telefone, vou olhar aqui para esta árvore e ver o que é que surge à cabeça, o que é que surge de novo. E esses pequenos minutos poderão ser muito úteis na prevenção de... muito úteis, sim. Chegámos ao fim da nossa conversa, hoje com o psiquiatra Diogo Guerreiro, sobre comportamentos autolesivos, como os detectar, mas particularmente como lidar com eles e como ajudar quem está com este grande sofrimento. Obrigado. Agradeço imenso. Eu sou o Paulo Farinha, este foi o Sair do Labirinto. Até à próxima.